Fala pessoal, Spider aqui mais uma vez. Nesse vídeo temos parte de uma aula gravada em que abordo aspectos genéticos do câncer, enfatizando o ciclo celular e sua regulação. Se você quer saber mais sobre o desenvolvimento do câncer, os principais genes associados a esse processo e os mecanismos envolvidos, é só ficar comigo que é logo após a vinheta. Vamos lá! Bom, esses dois grupos de genes que eu falei são os mais relevantes. Aqui eu vou dar um exemplo de gene de reparo. Existem muitos. Assim, para cada tipo de mutação que pode ocorrer no DNA, né, não sei se você já lembra dos estudos de mutações, de inserção, deleção, duplicação, existe um tipo diferente de reparo e uma proteína diferente. Então, tem vários tipos, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que esses genes de reparo, eles estão sempre, muitas vezes, associados com a P53. A P53, ela regula muitos dos genes de reparo. E os exemplos mais famosos que a gente pode falar, por exemplo, são os genes BRCA, porque são aqueles que são utilizados aí, muitas vezes, no rastreamento de risco para o câncer de mama, é o breast cancer. Então, esse BRCA é um gene de reparo muito associado com mutações nele, né, são muito associadas com tumores, no câncer de mama, acho que é ovário também. Essas mutações, esses genes, indicam falha nos mecanismos de reparo. Eu não vou ficar entrando aqui no mecanismo de reparo, porque isso aí leva uns 30 minutos para falar de reparo de DNA. Mas entendam que é consertar a mutação. E aí os mais famosos são o BRCA1 e BRCA2. Eles sempre vão, aqui tem as vias de sinalização deles, e eles vão levar ao reparo de DNA e também a parada do ciclo celular, né, estimulado aí com o P53 e o P21, que a gente falou lá atrás. Então, para exemplificar mesmo, o papel desses genes aí, dessas proteínas também que fazem reparo. Tem os genes da apoptose, né, a apoptose é a morte celular, um tipo de morte celular. Então, aqui nessa imagem, a gente puxa um pouquinho de vários processos que levam à apoptose. Não sei se vocês já estudaram isso aí na patologia, mas tem o mecanismo intrínseco, o mecanismo extrínseco. As alterações da apoptose vão ser no sentido de inibir, de perder a função. Só para lembrar, né? Os oncogenes ganham função, os supressores de tumor perdem função, os genes de reparo perdem função, os genes de apoptose perdem função. Que, na verdade, os genes da apoptose, eles são divididos em pró e anti-apoptótico. A gente costuma dizer, de forma mais correta, que os genes pró-apoptóticos perdem função. E os anti-apoptóticos, ou seja, aqueles que impedem a apoptose, ganham função. Isso vai estar sendo mencionado aqui nessa figura como um todo. Então, por exemplo, aqui tem o receptor FAS. Ele induz a morte da célula-alvo porque o linfócito T tem esse FAS ligante. Inclusive, uma forma da célula TCD8 matar a célula tumoral é por esse processo. Então, se a célula T utilizar o FAS ligante para ativar o FAS, ele vai desencadear uma cascata dentro da célula que vai culminar com a apoptose. Essa cascata sempre envolve a ativação das caspases. Se a célula sofrer algum tipo de mutação aqui, nesse ponto, produzir menos FAS, ela vai ter menor probabilidade de morrer por apoptose. Ou se ela sofrer mutação no complexo interno aqui, ó, que vai sinalizar a estimulação, né, promovendo os segundos mensageiros. Então, se diminuir isso daqui também, ó, ela também vai ser menos susceptível à apoptose. Outro ponto que a gente pode mencionar é aqui na mitocôndria. Dentro da mitocôndria vai ter uma série de proteínas, como o citocromo C, por exemplo, que ficam lá dentro presos, mas quando a célula precisa de morrer por apoptose, a mitocôndria libera o citocromo C. Aí, às vezes, há uma modificação na estrutura da membrana mitocondrial pela produção de enzimas, de proteínas chamadas de antiapoptóticas, né, que é o BCL2 ou BCLXL. Eles, fecham a mitocôndria e ela não libera mais citocromo C. Dessa forma, sem citocromo C, eu não consigo ativar as caspases e a célula progredir para a apoptose. Então, o mecanismo aqui também, por estimulação de BCL2 é o mais famoso, bloqueia a liberação de citocromo C, consequentemente,
a atividade aí da apoptose. Eu posso ainda ter um problema no P53, né? Detecta danos no DNA, como a gente já falou. O que o P53 faz? Ele estimula as proteínas pró-apoptóticas, como o BAX e o BAC, né, que estão sendo mencionadas aqui. Como elas são pró-apoptóticas, elas fazem o contrário do BCL2. O BCL2 fecha a mitocôndria para não liberar citocromo C. O BAX abre canais para os mitocondriais para liberar o citocromo C e induzir a apoptose. Por isso que BAX e BAC são chamados pró-apoptóticos. Então, se eu tiver mutações na P53, e essa P53 não conseguir mais estimular BAX e BAC, essa célula também não consegue morrer por apoptose. Posso ter mutações aqui em nível do APAF, que é o fator ativador de proteases apoptóticas. Esse APAF aqui também está dentro da mitocôndria. Se eu tiver mutações nesse gene, eu não consigo ativar as caspases também. Ou eu tenho aqui as proteínas inibidoras da apoptose. Então, se eu tiver a ativação ou ganho de função das proteínas inibidoras da apoptose, então eu vou inibir a apoptose, inibir a formação das caspases, e por isso a célula também não morre por apoptose. É isso que acontece aí no câncer, que a gente fala que quando a célula é imortal, é porque ela não consegue nem morrer mais por apoptose. Isso é uma das características da célula neoplásica, ela escapar dos mecanismos endógenos e extrínsecos também que levam à apoptose. Então, são vários genes, aqui eu citei 6 processos, mas assim, tem dezenas e dezenas de proteínas que já são descritas aí agindo nesse processo.